Aí está, bom dia pessoal, terça-feira, 14 de julho de 2026, agora são exatamente 10 horas e 57 minutos, e para quem ainda não me conhece, meu nome é Daniel, sou motorista de aplicativos aqui na cidade de Porto Alegre. Se tu chegou de paraquedas neste canal, não sabe de onde eu vim, não faz ideia para onde eu vou, e muito menos o que eu me alimento, aproveite agora, dê seu like, inscreva-se, torne-se membro e não esqueça de ativar o sino para receber sempre em primeira mão as novidades deste canal. Dito isto, não sei que data importante foi da 14 de julho na história, mas eu sei que existe uma rua lá no bairro Boa Vista, lá entre a Praça Japão e a Marechal Andréa, que chama-se 14 de julho, né? Então, para a história eu não faço a menor ideia do que data é essa, o que significa. Mas para mim, para minha vida e para minha história, 14 de julho é o dia que eu estou indo à concessionária assinar pedido, contrato de compra e venda, qualquer coisa que o valha, para daí sim a emissão da nota fiscal e faturamento do GILI. Acordei hoje de ontem, para quem viu o vídeo de ontem, eu falei que ontem acabei sem informação, que não tinha sido emitida a carta de crédito ainda. Faltou me comunicar, na verdade, o banco chegou a enviar ontem mesmo, durante a tarde. Talvez eu tenha questionado, com certeza eu questionei o rapaz antes deste envio propriamente dito. Talvez não ter tido oportunidade de me comunicar. Ó, Daniel, enviamos a carta de crédito para a concessionária e tal. Mas enfim, a carta de crédito já está de posse da vendedora. Ela já entrou em contato comigo, pediu para eu passar lá para resolver assinar esse, eu acho que é compra e venda, contrato de compra e venda, qualquer coisa parecida, ajustar os últimos detalhes para a emissão da nota fiscal e enviar para o Banrisul e finalizar o processo da minha parte, né? Da minha parte ainda não, mas ainda falta mais um detalhezinho e não menos importante, daí que eu vou compartilhar com vocês. Eu já comentei por alto em algumas oportunidades aqui sobre a questão do seguro do veículo, né? Eu imagino que todo mundo que tem um carro, e principalmente aqueles que trabalham com o carro, tem essa preocupação de segurar o seu bem, né? Eu não imagino que a não ser que realmente não tenha condição de proteger o seu bem, não o faça, né? Eu, durante toda a minha vida, eu tenho carro desde os meus 2001, eu tinha 23 anos de idade, desde 2001 que eu tenho carro. E depois de 2017, 18 ali, quando acabou o Focus, eu segui alugando carro, enfim, e sempre tive essa questão do seguro como uma prioridade, né? Nunca andei um dia, uma hora com o carro desprotegido. Eu, Banrisul, né, para garantia de todo o processo, também exige o Banrisul não, acho que qualquer banco que for fazer esse financiamento, eu não sei se isso funciona também com financiamentos direto, mas o Move Brasil, voltando para o meu caso aqui, o Move Brasil, os bancos vão exigir uma apólice de seguro durante todo o período do contrato. Não é só agora para eles fazerem o pagamento para a concessionária. De tempos em tempos eles vão te cobrar, provavelmente nas vésperas da renovação, a apólice renovada, a apólice paga, enfim, né? Isso aí então é uma questão, é um requisito para que o processo se encerre, né? Sabendo disso lá atrás, quando começaram os zunzuns sobre esse projeto, que ninguém sabia de fato muita coisa, e já sabendo que sim, eu vou fazer um seguro e eu vou proteger meu carro, aquela coisa toda, eu já procurei um corretor, já fiz essa apólice, já fiz a minha opção não fiz a apólice, eu fiz a cotação porque o carro não existe fisicamente. Já fiz a cotação, já fiz uma opção pela seguradora, enfim, tá tudo entre eu e o corretor resolvido, né? Então amanhã, depois que essa nota da concessionária for emitida, vai ser anexado ao processo a nota fiscal e essa cotação, e provavelmente daí se encerra. O Banrisul deve fazer o depósito para a GILI, né, para a concessionária, e depois segue os dias aí de prazo para entrega do veículo. Então eu queria te indicar, porque eu fui super bem atendido, tive o prazer de conhecer mais uma vez no churrasco dos guris, um corretor de seguro especialista
em motorista aplicativo. Ele estava lá no Churrasco do Turismo nessa última edição, no mês de junho, essa edição especial que o Roland promoveu. O nome do corretor é o Valdir, talvez muitos de vocês já conheçam. Ele já trabalha aqui em Porto Alegre há muito tempo. Eu já conhecia ele de nome também. E o Valdir, ele é corretor de seguros de todas as seguradoras, tá? Tu vai pegar, inclusive, proteção veicular. Detalhe, tá? Para a Móvel Brasil não pode ser proteção veicular, tem que ser seguradora, tá? Esse é um requisito também, tá em contrato. Então, se tu tá nesse processo aí de adquirir um carro e tal, saiba que tu vai precisar obrigatoriamente fazer um seguro. E eu quero te indicar o Valdir para que tu entre em contato com ele, troque uma ideia. Ele vai ter a melhor opção para te indicar, sem dúvida alguma. E também, caso tu não esteja no Móvel Brasil, tu tem o teu veículo próprio aí, tu tá precisando fazer uma renovação de seguro ou de repente fazer uma nova cotação, o Valdir também trabalha com proteção veicular, né? E daí então ele vai ter também essa opção para te oferecer, caso seja necessário. Eu vou deixar aqui no link da descrição, primeiro link da descrição, o contato do Valdir. Entra lá, troca uma ideia com ele. E o mais importante, não rode desprotegido aí, porque na nossa vida, principalmente de quem trabalha com o veículo várias horas por dia, a cada esquina a gente corre o risco de um maluco entrar no teu lado e te prejudicar seriamente. Além disso, além de carros e além de ser especialista em seguros para aplicativos, o Valdir também é corretor de seguro em geral, seguro de casa, seguro de vida. Então, se tu está interessado aí em proteger mais as tuas questões, os teus bens da tua vida, também entre em contato com o Valdir, tá? Troca uma ideia com ele lá. Eu tenho certeza que tu vai ser muito bem atendido. Dito isto, vamos lá então, resolver essa questão, assinar esses documentos e bater o martelo e depois só aguardar a chegada do Gilia X Pro 2 da cor branca. Já tem o nome, mas o nome eu vou divulgar no momento certo, né? É adequado. E eu espero que tu goste. Pra cima deles e cuida delas. E de agora em diante, cada dia que eu falar vai, Moisés, vai isso que vai acontecer. Vai, Moisés, vamos lá. Vamos finalizar essa jornada que tá sendo brilhante por enquanto. Brilhante, brilhante. Tá? Acessa ali o link manda uma mensagem lá pro Valdir, diz que chegou através do canal Diário de Uber, que com certeza ele vai te entender da melhor forma possível. Como você? Acabei de descobrir que o carro já tá na cachucha. Isso não quer dizer que vai receber essa semana ou em 10 dias. Isso quer dizer que já tá na cachucha, já tá em Porto Alegre, né? Praticamente, digamos assim. Não tá no Paraná esperando uma cegonha pra trazer e pegar a BR-101, aquela coisa toda. Fiz tudo o que fazer aqui, na verdade não era nada demais. Achei que fosse um documento todo extraordinário. Não, era uma declaração de residência. Ah não, realidade, expectativa versus realidade, né? Ó, colega. Aí está, tudo certo? Ah, o cara não tem minuto de sossego, tia. Tá pegando teu Gili também? Pô, tô pegando aqui. Até depois tu mostra pra Caroline ali, ó, que eu sou famoso, pra ela acreditar em mim. Eu tô dizendo que eu sou famoso, ela não acredita. Muito famoso. Como é que é teu nome? Jonathan. Grande presença. Tu vai pegar um Gili também? Vou pegar. Móvel Brasil? Móvel Brasil. Como é que tá teu processo? O banco já... Eu trouxe agora a carta aqui, de autorização pra faturar. Ah, então tá no mesmo que eu, então. É só esperar. Não, tá aí. O carro já tá na cachucha, meu. Não, sério, ela me disse que o carro tá na cachucha. Pelo menos o meu, né? Não sei o teu, enfim. Sim. Mas o meu, ela disse que já tá na cachucha. E daí agora é 15 dias úteis. Ah, é? Aham. Rápido até. Mas ele me falou ali 60 dias, não sei. Tu pegou o Max? Ah, não, o Max aí tu vai ter que esperar. Ah, é. Vai ter que esperar e pagar mais caro também. Tá deixando atrasar o colega. Valeu. Falou, um abraço, meu bruxo. Grande presença. Jonathan. Ô, meu, aqui, ó. Ô, Jonathan, te deixar um adesivo. Tu ainda tem carro ou não? Ah, tem. Tá, e já coloca no Gili depois. Tá. Não era nada demais o documento que eu tinha que assinar, na verdade. Era só uma autorização isso que é nada demais. Documentinho, nada demais. Daí ela já mandou pro faturamento. Daí ela tava me explicando, agora o banco tem que pagar. Mas para o banco pagar, o banco tem que receber do BNDES
o aval direitinho, 100%, não depende mais da gente, nem dela, nem minha, né? Então agora é processo burocrático. E o prazo de entrega é 15 dias úteis, já fiz as minhas perguntinhas que eu tinha que fazer lá. Uma coisa que eu estava preocupado, que eu vi alguns vídeos do pessoal por aí, e daí é aquela coisa, né? Quando tu vê uns vídeos de um pessoal por aí, ou tu acredita ou tu desacredita. Porque cada um tem a sua opinião, cada um tem a sua realidade. Eu tô acompanhando um rapaz, o Jonathan, lá do Espírito Santo. Ele e a esposa dele saíram de Vitória e foram até Buenos Aires, estão voltando agora de Gili. E daí eu tô acompanhando o canal dele, está fazendo um estilo de vlog que nem os meus, porém enfatizando basicamente o conteúdo dele em cima da questão do Gili, né? Do carro, enfim, desempenho, carregamento e aquela coisa toda. Então por isso que eu tô vendo o canal dele, mas só tô esperando ele chegar de volta em Vitória, porque já vou passar pro próximo. Mais uma coisa que ele falou que me deixou bem preocupado, daí eu não vou discutir nem duvidar dele, muito pelo contrário, mas é outra realidade. É aquela coisa, é outra realidade. O cara mora em Vitória, no Espírito Santo. E segundo que ele colocou lá, a fila de espera para fazer uma revisão é 30 dias. Eu pensei, mas aí tô com horror, como é que eu vou prever? Claro, o cara consegue estimar quando vai bater os quilômetros, né? Por exemplo, no Gili a primeira revisão é para 20 mil. O cara consegue prever, o cara sabe quanto que roda por dia. Então, por exemplo, quando faltar 2.000 quilômetros, são 10 dias. Enfim, na teoria, né? E eu falei com ela, tô conversando com a minha vendedora aqui, Caroline, se tiver interesse em comprar um Gili ou um X5 também, aliás, um Gili, né? O X2, o X5, o Max, o Pro, o híbrido, o Raik, o Parta. Procure ela aqui na loja da IESA, aqui na Ceará 700, que fui super bem atendido por ela desde o primeiro dia. Quando eu cheguei lá, ela de bate pronto me deu a cotação. Por que eu tô rodando vazio, não faço pendurado? Eu tô completamente desfocado, tenho que focar porque tem conta pra pagar hoje ainda. Eu vou entrar na primeira rua direita aqui, já deveria ter entrado, agora não tem mais rua pra entrar, só na Couto. A Carolina então sempre me atendeu super bem desde o primeiro dia, me deu a cotação, depois já foi me dando passo a passo. No dia que eu fiz o test drive, ela me atendeu super bem, me recebeu, me deu café, enfim. E hoje me chamou, disse, eu tô com a tua autorização aqui, eu preciso assinar os documentos, não sei o que, pra sair, bababá, disse, tô indo, tô chegando agora. E daí ela me falou que não é essa questão não, não tem fila de espera, talvez um dia, 2 dias ali com antecedência pra tu agendar o turno que tu quer e tal. Mas não tem isso não. E segundo ela, e a minha preocupação também, né? No meu conhecimento, o Gili só tinha aqui e em Caxias do Sul pela DR Sul, que é outra concessionária que inclusive é concorrente da IESA. E ela me falou que estão abrindo, só na região aqui de Porto Alegre, estão sendo abertas mais 7 lojas da Gili aí nos próximos meses. Então vai ter estrutura, vai ter espaço, vai ter... Porque eu tava preocupado com isso, né? Eu tava preocupado com essa questão. Já sei, já que se não tocar nada eu vou dar um banho no Moisés, porque ele tá podre. Eu já tô quase chegando aqui na Cristóvão Colombo. Tem um rolo bem bom aqui no posto da Cristóvão com aquela ali, com aquele feijó. Daí eu já vou dar um banho de rolo nele ali. Esse horário é horário de limbo mesmo, e o X tá tocando desaforo. Tá, falei um monte de merda e não falei nada, né? Tá, então, que depender de mim tá tudo ok. Agora falta o banco pagar, mas é com eles. A nota fiscal deve ser emitida entre hoje e amanhã. Ela já fez tudo que tinha que fazer no sistema dela lá. Então, 15 dias úteis, tá? Então a previsão de chegada aí é pro início de agosto. E aí o carro já tá no Rio Grande do Sul, então isso é uma boa notícia também. Só questão de preparação e agendamento para entrega. 14 pila, não quero que eu lave o carro. Não fui eu, velho. Eu já tava na Dom Pedro, eu só segui reto. Mas vamos lá, não quero que eu lave o carro. Vou pegar aqui 14 pila ali pra Vila Jardim. Então é isso, pessoal. Quando vi já era. Podemos comemorar, podemos... Se esse vídeo for ao ar hoje é porque tudo deu certo, a nota fiscal foi emitida ou pelo menos está encaminhada. E não teve nenhum contra. E agora começa uma nova fase aí, né? Prevista para o início de agosto de 2026. Lembrando mais uma vez... Tu vai precisar do seguro, tu vai precisar de uma cotação. Então procure o Valdir, vou deixar fixado o link aqui na descrição. E no primeiro comentário, agora são 12:02. Se tem uma coisa que não falha no Rio Grande do Sul, é aquela velha frase dos velhos: serração que racha,
Serração que baixa, sol que racha. Eu não mostrei pra vocês quando eu saí de casa, mas quando eu tava na Vicente Montejo, descendo ali, chegando na Campos Velho, eu não conseguia enxergar o rio, de tanta serração, neblina, pra quem não era aqui, não sei se serração é um termo gaúcho, ou se é usado em todos os cantões desse Brasil, mas a cidade estava tapada de serração. E quando isso acontece é fato, da meio-dia havia um sol ensurdecedor que nem esse agora, e o calor vem junto no mesmo nível. E o que acontece no final do dia? Geleira, tudo de novo, né? E a garganta que lute. Tô aqui em deslocamento na Dom Pedro II ainda para buscar passageiro ali na Furriel e tive que me pelar em plena sinaleira da Plínio Brasil Milano. Vai ser catito, tá, pessoal? Vai ser catito. Depois eu explico por que vai ser catito quando eu tiver um pouco melhor. Mas eu não consigo parar de pensar nisso. Vai ser catito. E ele já tá na cachucha. Vai ser catito e ele já tá na cachucha. Que dia lindo esse, ó, senhores. Tenho certeza que ele deve estar bem feliz com isso. Tenho certeza que ele deve estar bem feliz com isso. Pegar a Dona Maria, que não deve estar entendendo porra nenhuma aqui no meio da Vila Jardim. Bem no Leão aqui, ó. Poucas vezes eu vim aqui dentro, ó. A Vila Jardim, propriamente dita, que tem entre essa que eu tô e a IP. Tá lá a Dona Maria já paradinha, esperando na frente de casa. Porque ela não deve estar acostumada a receber carros aqui dentro, né? Então tem que agilizar o processo do embarque. Vou levar lá para o Instituto de Identificação. Não, acho que é para a farmácia do estado que tem lá na Zenha. Não sei nem por onde eu vou sair. Não sei nem se tem saída daqui, na verdade. Catito, o catito tá na cachucha. Acho que começou o limbo valendo, sabe, do mês de julho. Acho que começou o limbo valendo do mês de julho. 15 para as 2 da tarde, tô descendo a Ramiro aqui, onde deixei o rapaz bem no meio da lomba do lado do hospital. Moinhos de vento. Vou me arrastar em direção aos postos que tem aqui na Ramiro com Farrapos. Eu vou no da esquerda, que ele é mais rápido mijar. Só quero mijar agora nesse momento, para depois talvez ligar X. Não fiz nenhuma de X ainda, porque quando eu liguei X, quando eu tava lá na IESA, veio um desaforo que eu nunca mais tive tempo, na verdade. Tocou 2 ou 3 corridas quase na sequência. E no momento que parou de tocar, eu... Já tocou de novo, graças a Deus. Eu usei pra... depois eu vou lavar o carro. Lá pra Praça Alberto Ramos, que é do lado ali do Zafari, bem pertinho do box do rolo que eu ia... Que eu tava tentando ir naquele momento lá. Vamos falar sobre o catito, então. Pra quem não sabe, tá chegando de paraquedas de canal, ou não prestou atenção ao longo dos vídeos, aí eu citei muito por alto algumas vezes. E no dia do aniversário dele agora, semana passada, no dia 8, o catito foi meu pai, falecido muito jovem, aos 38 anos de idade, em 1996. Agora em dezembro desse ano já faz 30 anos que ele faleceu. E ele fez aniversário no dia 8 de julho. E quando eu tava ali nessa ansiedade louca desse programa do Move Brasil, teve um dia ali, acho que era na segunda-feira, dia 6, 2, 3, porque o dia 8 foi quarta-feira, isso eu tenho certeza. E eu disse, olha só, daqui a pouco eu vou assinar o contrato no dia do aniversário dele. Eu acho que é uma bela oportunidade de fazer uma homenagem, né, póstuma, e colocar o nome do carro de catito. Acabou que eu não assinei o contrato no dia 8, eu assinei o contrato no dia 10, que foi sexta-feira passada, mas a ideia permaneceu. Eu conversei com meus filhos, conversei com a minha mãe, todos acharam legal a ideia, sensacional, enfim. Infelizmente eu tive muito pouco tempo de convivência com ele. Enquanto criança, ele trabalhava na Zero Hora, na edição da Zero Hora, na madrugada.
Ele trabalhava de madrugada, dormia de dia. E meus pais separaram-se muito cedo. Então eu tive pouco contato com ele. Muito pouco, infelizmente. Quando eu tinha 8 anos de idade, os meus pais se separaram. A gente morava em Gravataí. Minha mãe e minha irmã fomos morar em Santa Maria. E daí eu via ele uma vez por ano, quando muito, nas férias. E logo em seguida, alguns anos depois, ele veio a falecer. Mas eu tive pouco contato como pai, assim, filho-pai, pai-filho, essa relação. Foi muito pouca mesmo, de verdade. Talvez por erro dele. Eu era uma criança, né? Talvez por falha dele. Mas uma coisa que eu sempre me orgulhei é de escutar todos aqueles que conheceram e que conviveram com o Catito, que ele era um cara sensacional. Um cara com coração bom. Talvez não tenha sido um bom pai, é verdade, mas que era um cara sensacional. E ainda hoje, quando eu falo com essas pessoas, tios, amigos do meu pai, eu sempre sinto aquela coisa, sabe? Ah, que pena que eu não aproveitei esse cara, velho. Que pena que eu não aproveitei esse cara. Eu queria ter aproveitado mais, cara. Mas enfim, não aproveitei. Então eu vou fazer essa homenagem, não sei se é homenagem, mas enfim. E eu não me faço, Catito, eu não me faço de falar, de decorar. Eu acho que vocês vão gostar, espero que curtam, né? Bernardo? Esse é o Bernardo. Tá, vamos falar mais sobre isso. O Bernardo já chegou. O cara não tem minuto de sossego. Segue o jogo, não deu pra... Dona Daír me chamou, conectada a corridinha, não consegui parar para lavar o carro. E segue o jogo, se tiver outra oportunidade eu faço. Peguei ela ali na sequência, larguei na Praça Alberto Ramos e aí tocou na sequência na Travessa Sul, que é ali embaixo, paralela com a Plínio. Motoqueiro Vida Louca ali na frente. Trouxe aqui pra Carlos Gomes, quase esquina com a Protásio, no Banco Santander. E agora eu tô procurando uma sombra aqui. Com certeza não será na Protásio que eu vou parar. Mas vou descer aqui a Montenegro, ver se eu acho uma sombra pra almoçar. E depois esperar o meu principal passageiro do dia. Cara, não tem minuto de sossego. Tava aqui almoçando, não nem mostrar pra vocês. Tá até acabando meu almoço já, por sinal. Eu fiz esse final de semana um porco como se fosse carne de panela, só que carne de pernil de porco. Nunca tinha feito. Ficou melhor do que eu imaginava, muito melhor do que eu imaginava. Faltou uma gordurinha, é verdade. A peça que eu peguei era bem magra, não tinha gordura. Tá faltando uma gordurinha. O gordo sente falta de uma gordura, né? Daí saiu uma senhora desse prédio. Tô na Montenegro aqui onde eu desci. Achei uma vaga para estacionar quase com a Bagé. Bem no final aqui desse prédio direito aqui. Saiu uma senhora agora há pouco. Uma senhorinha deve ter seus 80 anos de idade, mas super lúcida, super ativa. Com o celular na mão, olhando o carro, né? E procurando. E ela me viu, né? Aqui parado. Deve ter identificado. Ah, esse é Uber. Daí veio aqui na janela, no meio da rua. Ah, o senhor tá almoçando, diz ela pra mim. Eu posso te ajudar, senhora? Sim, porque o meu Uber não vem, mas o senhor tá almoçando, não vou lhe atrapalhar. Eu disse, não. Vamos ver o que acontece, vamos ver, né? Ela me mostrou o celular dela assim, tava sem internet. Tava com ponto de interrogação assim. Ela não tinha nem confirmado a solicitação de fato do carro. Ah, eu desconfiei que era isso. Eita, subiu. Eu vou ali na fruteira, que eles sempre me ajudam. Tá bom, tudo certo. E subiu a lomba. Na rua de trás aqui, acho que é João Abbott, se eu não me engano, na esquina com a Montenegro tem uma fruteira ali. O pessoal já tá acostumado. Enfim. Então, só para concluir por hora a história do Catito, mais resumidamente, acho que agora tô um pouquinho melhor emocionalmente falando. Filho do meu pai, um cara muito gente boa. Eu tive pouco tempo para aproveitar ele como pessoa, como pai. Mas todos aqueles que conviveram com ele sempre me falaram que ele é um cara sensacional, um cara bom, um cara divertido, um cara alegre. Eu acho que isso
De alguma maneira, parte disso eu herdei dele, né? E daí a coincidência aí, essas coisas que vão acontecendo, por 2 dias que eu não assinei o contrato do financiamento no dia do aniversário dele e tal. E como eu já tô nessa função de ter nome para carro já faz tempo, eu acho que Catito é primeiro que é um nome bom, um nome fácil de falar, fácil de lembrar, um nome forte. O apelido dele, né? O nome dele é Carlos Alberto. Mas todo mundo conhecia ele como Catito. Literalmente, todo mundo conhecia ele como Catito. E até hoje, assim, quando eu encontro uns tios mais velhos, assim, filho do Catito, não sei o que, que legal. Então, e é isso, tá? Não tem mais o que falar. Uma homenagem pra ele. Vai me acompanhar aí agora nos próximos, pelo menos, sei lá quantos anos, na verdade. Não vou dizer que é 6, não vou dizer que é 2. Porque se tudo der certo, eu pretendo antecipar as prestações, se eu conseguir me organizar para que, né, eu diminua o prazo de 6 para 3, 4 anos no máximo. Enfim, Catito vai me acompanhar. Não sei se eu vou sair a viajar com ele pelo Brasil. E se eu sair vai ser sensacional. Vai ser sensacional. Eu já tô pensando sobre isso, sabe? Eu tô com uma ideia assim de a partir do ano que vem, ou pelo menos deste verão, aproveitar verão, calor, férias, oportunidade de cidade vazia em Porto Alegre, pelo menos. Fazer uma temporada por aí, sabe? 2, 3 semanas Floripa, por exemplo, Balneário, Santa Catarina, que é mais perto aqui, para testar a questão dos abastecimentos carregadores por aí. Isso é um conteúdo que vai ser super pertinente. Esse conteúdo vai estar hypado daqui pra frente, sem dúvida alguma. Talvez no meio do ano fazer um tiro até Rio, São Paulo, por exemplo. Mais 2, 3 semanas. Não o meu projeto inicial. Quando eu começar meu projeto diário de um Uber na estrada, eu vou entregar o cafofo pro seu Adão, largar a chave na mão dele, vender todas as minhas coisas, ou doar, ou enfim, ou rifar. Vou colocar tudo no carro que eu tiver, roupa e não sei o que, e vou sair. Literalmente sem data para voltar. Esse vai ser o projeto que eu quero começar depois que o Rafa se formar. Pelo menos 2030. Pelo menos 2030. Mas nada me impede que eu faça temporadas por aí agora com carro, né? Carro meu, que eu possa rodar tranquilamente, sem me preocupar que eu tenho que ficar avisando locadora, não sei mais o que, entendeu? Isso eu posso ter, essa autonomia eu vou ter. Enfim, e o Catito vai estar junto comigo nessa. E eu tenho certeza que tu também. Assim eu espero. Deixa eu ligar o aplicativo então, porque a realidade é outra, expectativa versus realidade. Mapa horroroso. Acabei de fechar R$100, porque comecei mais tarde do que deveria hoje. Comecei a quase meio-dia. E eu preciso muito de grana. Assim como todos nós, né? Deixa eu só filtrar a nota aqui. Enquanto eu termino meu almoço, não vou ligar X. Depois eu ligo o X pra ver o que vai acontecer. E agora ela... a senhorinha que eu falei, ó. Tô voltando ali. Acho que ela conseguiu a internet, conseguiu pedir o carro dela. E tá voltando pra frente do prédio dela. Pra esperar o Uber dela. Enfim. Daqui a pouco eu volto aí, sei lá onde. Bora encarar então. Trocar bateria. Não fiz isso ontem. Sempre saio, eu tenho 3 baterias. A GoPro. Eu sempre saio com uma 100% e as outras 2 normalmente 100%. Só deixo pra recarregar quando tem um parzinho descarregado. Então que essa aqui que eu comecei o vídeo de hoje tava às 45. Pensei, acho que vai dar o dia inteiro. Não dá. Normalmente dá 2 dias. Tá no vermelho já, tô falando demais e tá com calor hoje. Então deixa eu trocar a bateria e depois pegar a Lisiane aqui na Encantado, do ladinho, pra levar pra Clinosol na Moçadeira. Tá cobrado a Fran. 5 para 6 da noite, anoitecendo em Porto Alegre. Tô aqui na rua Fernando Gomes, no bairro do Moinhos. Mais uma tarde arrastada. Mais uma tarde arrastada daquelas que estão por vir aí nas próximas semanas. Parei aqui para dar um mix, que eu tava me mijando. 57 pila para ver a mão, eu não consegui. Eu tenho que primeiro começar com isso. Primeira coisa que tem que fazer é desligar, porque aqui vai tocar só refugo para GPA nesse momento. Enfim, a França tá se despedindo da Copa. Tá perdendo e com direito, com gosto. A Espanha provavelmente tu já sabe disso, né?
Provavelmente tu já sabe disso. Mas enfim, citei aqui só para dizer que a nota fiscal do Catito já tá. Sim, a nota fiscal do Catito já tá no Banrisul. E agora é só aguardar. 15 dias úteis. Segundo a moça, pode ser menos, porque o carro já tá na cachucha, como eu falei antes. Então, em toda volta. Vou tentar roubar aqui e sair pela 24. Tô colhendo moinhos para levar para Pinto Bandeira, 17 pila corrida. Então é isso. Tudo que estava ao meu controle, ao meu alcance foi feito. E ao alcance e o controle da concessionária foi feito. E ao alcance do Banrisul, eu acredito que também. Então agora é só esperar os prazos. Começar a última dança do Moisés de fato e de direito. Vão ser dias emocionantes, pelo menos para mim, serão dias emocionantes. Tem agora que resolver algumas questões. Por exemplo, procurar um eletricista. Já tem 2 contatos para fazer um orçamento, para fazer a instalação de uma tomada. A minha ideia, não sei se eu já falei isso. Se eu já falei, vou repetir. Se não, vou falar agora. A minha ideia é carregar o carro em casa com uma tomada 220 com o carregador portátil que vem de fábrica. A restrição desse carregador é que ele demora. Ele é demorado e leva de 10 a 12 horas para dar uma carga completa na bateria. Mas esse tempo eu tenho naturalmente, né? Dentro da minha rotina eu tenho esse tempo parado em casa para fazer esse carregamento. No dia que não tiver, eu tenho a alternativa dos eletropostos. Não vejo por que investir na compra do Wallbox, por exemplo, neste momento, porque não vejo necessidade de fato, né? Esse carregador portátil dele deve me atender. E agora tem que entrar em contato com esses 2 eletricistas que eu tenho, vamos ver o que eles vão me cobrar. É o próximo passo para mim. Eu pretendo resolver isso essa semana. Pelo menos o orçamento, né? Pelo menos o orçamento eu quero ter essa semana. Porque eu acho que a semana que vem inteira eu não devo ter carro com certeza ainda. Até porque são 15 dias úteis, né? Só fazendo a matemática. Então pelo menos 3 semanas aí. Pelo menos 3 semanas a partir de amanhã. E é isso, pessoal. Obrigado mais uma vez para todos aqueles que torceram por mim, que me deram força, que me deram palavras. Agora eu posso dizer sim, já existe um carro faturado no meu nome. Sim, o Catito tá aí. Nunca tão vivo. Nunca tão vivo. Deixa eu abrir pra ambulância aqui, né? Um dia eu falei, lá na Ipiranga ficou todo mundo colado num pardal. Mas aqui na Ramiro não tem por que parar, a não ser pela tranqueira, né? O trabalho desses motoristas de ambulância deve ser desafiador, sabe? Pegar essas tranqueiras enlouquecedoras no final de tarde. Ramiro Barcelos, 6 horas da tarde. Olha só como é que tá. Do jeito que tá sempre. E acabou de passar uma ambulância. E deu tudo certo, pelo menos nessa quadra aqui. Tá? Então bora finalizar o dia de hoje. Ainda tem alguma coisa para correr. Daqui a pouco eu volto para finalizar esse vídeo. Já falei bastante durante o dia de hoje. Foi bem emocionante para mim. Porque de fato as coisas estão se finalizando, né? E do jeito que deveria ser. Feito. 8h15 da noite, abortando a missão. Hoje eu tô abortando a missão. Hoje eu tô abortando a missão. Eu até senti que ia tá bom hoje, hein? Cidade lotada de funcionários públicos de todo o Brasil em busca de uma jantinha, um happy hour. Tem uma senhora de Floripa hoje que está aqui pro Congresso dos médicos não, das Secretarias de Saúde, que eu citei ontem, para um jantar, para um restaurante francês. Fiquei pensando assim, na minha mente maliciosa, né? Quem será que está pagando a conta dessa janta? Nunca saberemos. E quem sou eu para me meter nesse assunto? Vamos, seus boca aberta! Tô aqui na João Pita, já na Zona Sul de Porto Alegre. Tem uma passada no Zafra comprar amaciante. Entre outras cositas, mas pão, ovo. A cabeça tá um turbilhão de pensamentos.
Então vou aproveitar para colocar a cabeça em ordem, porque eu preciso focar valendo a partir de amanhã nessas próximas semanas aí. O Moisés merece que eu esteja 100% com ele nessa reta final dele aqui, porque eu preciso, como se não houvesse amanhã. E tá tudo resolvido, nada mais eu posso, precisa ser feito, tem que ser feito. Agora são questões de rotina que eu tenho que ajustar e deixar o prazo acontecer, e vai estar tudo certo. Início de agosto, Catito tá na área dando show, se Deus quiser. Muito obrigado para quem chegou comigo mais uma vez ao final desse vídeo. Aos meus amigos inscritos, compartilhem suas redes sociais. E que não for, eu faço aí imediatamente. Só para lembrar vocês, meus vídeos não tem pauta, não tem edição. E não tem vergonha. Eu sou meu patrão, nada me faltará. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.